Amém, irmãos? Boa noite. Graça e paz. Quem quer dinheiro? Nós vamos falar de judeus, mas desse aí não. Não se trata disso. Amém? Bem, essa palavra, ela foi ministrada em outras oportunidades, mas como tudo que vem de Deus, como tudo que é inspirado nele, e pense aí num livro que seja, se você lê o mesmo trecho diversas vezes na sua vida cristã, mas o Senhor te fala através daquele texto ali que você já leu e releu, mais de uma vez inclusive. Amém? Então, prosperidade financeira, uma questão de educação, poupando e multiplicando. Eu não sou especialista na área de finanças, formalmente falando. A minha formação é em educação física, a minha graduação não tem nada a ver. Mas tudo começa há alguns anos, quando eu comecei a me interessar por mercado financeiro, né? Como é que é esse negócio de bolsa de valores? Como é que é esse negócio de ações? E aí eu fui para o Google, para o YouTube, para a internet de uma maneira geral. E aí lá, agregado a isso, vocês sabem bem que a inteligência artificial joga temas ali, irmãos. E, para honra e glória do Senhor, o Senhor teve esse cuidado também. Antes de nós começarmos a pensar em investir, primeiro a gente tem o quê? Que arrumar a nossa casa. Então, educação financeira antes de tudo. Educação financeira como base para a gente poder dar passos adiante. Amém? Então, mesmo essa palavra sendo dada em outra oportunidade, eu tenho certeza que Deus, eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar com muitos aqui, inclusive os que estavam anteriormente, e para aqueles que não tiveram oportunidade, vão ter agora, em relação a essa palavra que Deus tem para você, em relação a finanças, à luz da Bíblia, como o pastor falou. Então, antes de tudo, Josué, capítulo 1, versículo 8, se você quiser anotar, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Por mais especialistas que a gente tenha escutado, vídeos assistidos, artigos lidos, mas a melhor base de tudo para qualquer área, não só a financeira, não só na área de finanças, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E lá em Josué 1:8 fala o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então percebam o seguinte, que esse versículo ele fala em prosperidade e esse versículo fala em bem-sucedido. Então, nossa igreja ela tem o cuidado e ela tem a clareza espiritual e teológica de não pregar a teologia da prosperidade, né? Então, não tem nada a ver com isso, absolutamente. E antes de mais nada, antes de tudo, a gente também tem que desmistificar alguns conceitos errados, conceitos misturados acerca de riqueza, acerca de prosperidade e também acerca de prosperidade financeira. Então, todo rico é próspero? Eu faço essa pergunta para vocês sempre. Toda pessoa que é rica, ela é próspera? E toda pessoa que é próspera, ela é rica? Talvez, pode ser, pode não ser. Tem um especialista chamado André Hummel, é um grande homem de Deus, especializado em finanças. Ele já teve oportunidade, nós já tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui, acho que em 2 ocasiões, no antigo prédio nesse aqui. E ele tem um livro chamado Prosperar é uma questão de decisão. Prosperar é uma decisão. E tem um capítulo lá, onde ele coloca 2 personagens fictícias. Um homem rico, um homem de muitas propriedades, um fazendeiro. Se não me engano, o contexto é um contexto rural.
Só que a vida desse homem, no matrimônio dele, em relação aos filhos, saúde, totalmente despedaçada. E ele coloca também um outro exemplo do outro personagem, que é um homem de classe média, não é um homem rico, mas é um homem que tem suas finanças em ordem, é um homem que tem o matrimônio feliz, é um homem que se alegra nos filhos. Ou seja, é uma pessoa que, quando vai se deitar, quando vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro e dorme e realmente tem um sono de rei. Então, para ilustrar, é uma diferença bem interessante essa, de alguém que é rico e de alguém que é próspero. E se a gente for colocar isso numa visão macro, não só no âmbito doméstico da nossa casa, pegando as nações, imagina aí você, confabula aí na sua cabeça, uma nação que é rica, mas que não é próspera. Hein? Que nação seria essa? O Brasil, exatamente. O Brasil, que figura entre as 10 maiores economias do mundo, é um país rico, porém não é um país próspero. Mas o que é que você chamaria, André, de um país próspero? Um país onde toda a população, ou pelo menos grande parte, ou a maioria dela, tenha acesso aos bens sociais de excelência. E aí você tem nações que não são tão ricas assim. Portugal é um exemplo, está lá em 50º lugar. Só que eu queria trocar essa posição 10ª pela posição 50ª de Portugal. Por quê? Porque a população vive de maneira próspera. Lá se tem segurança, lá se tem educação de qualidade, lá se tem acesso aos bens. E em contrapartida, dando um outro exemplo, temos os Estados Unidos, que é lá a maior economia do mundo, está no top 1. Então, você tem uma população que é rica e próspera ao mesmo tempo. Eu tenho cunhados que moram lá e tive a oportunidade de visitá-los já por 2 vezes, 2 ocasiões. E o engraçado é o seguinte, que aqui no Brasil, o carro é um sonho de consumo, um bom carro, na verdade. E muitas das vezes, há pessoas que o trabalhador médio ele não consegue ali, talvez, comprar um carro que seja numa qualidade mínima. E lá não, lá carro, bons carros, na verdade, é como liquidificador. Eu acho que dificilmente alguém aqui não tem um liquidificador em casa. Então eu costumo dizer que carro lá é como se fosse liquidificador. Por quê? Porque o poder aquisitivo, a média salarial ali da classe, inclusive classe baixa, é um poder aquisitivo de compra de bens de consumo alto, diferente aqui do nosso país. Então, a gente pode exemplificar no âmbito doméstico, do que é ser rico ou próspero, e no âmbito também de uma visão mais macro. Amém? Então, e para o crente, será que o dinheiro ele tem ou não importância? Tem. Lá em 1 Timóteo 6,10, se nós fizermos uma leitura dinâmica, uma leitura dos tempos modernos, que a gente faz leitura hoje assim, Eu acho que o slide pode colocar lá, dinheiro não tem importância. Alô? Tá bom, aguardo sim. Mas enfim, se você fizer aqui uma leitura dinâmica, veja como é que soa a questão do tratamento do crente com o dinheiro. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, se você fizer essa leitura bem rápida, bem chechelenta, você interpreta muito mal esse versículo. Por quê? É como se o dinheiro fosse algo sujo, fosse algo pecaminoso, algo maldito, algo que só traz o quê? Desgraça. Só que se o dinheiro
não tivesse essa importância, ou fosse algo abominável, das 613 leis inseridas no Pentateuco, mais de 100 trazem o dinheiro como tema. O assunto finanças está inserido em 16 parábolas. Jesus falou sobre o dinheiro cerca de 80 vezes. E 20% do Sermão do Monte menciona assuntos financeiros. Então, vamos reler lá aquele texto, né? Já. E a gente vai ver que essa interpretação de que o dinheiro é algo maldito é uma interpretação errada, uma interpretação errônea. Mas eu esqueci de falar sobre prosperidade financeira. E à luz da Bíblia, a gente tem como exemplo o seguinte: nem todo recurso ele vai ser bênção, certo? Por quê? Se nós observarmos lá algumas batalhas dos hebreus contra outros povos, havia ocasiões em que Deus ordenava e permitia que os hebreus tomassem conta dos despojos de guerra, de tudo que tinha ali, dos animais e tudo. Só que havia situações em que Deus não coloca a mão, não toca nisso, deixa, queima tudo. Ou seja, porque provavelmente aquilo ali seria algo maldito. Então, alguns ali poderiam tomar posse daquilo ali, daquele despojo, que Deus ordenou que não ficasse com aquilo. Ficaria rico, porém aquilo traria o quê? Maldição. Então, à luz da Bíblia, sob o ponto de vista cristão, a prosperidade financeira, ela tem que ter o quê? A mão do Senhor, ela tem que ter as bênçãos de Deus para você realmente desfrutar daquilo ali, daquele bem, daquele recurso, enfim. E mais um trecho que reforça que o dinheiro não é algo por si só, algo maldito, algo abominável. Está lá em 2 Crônicas 1, do 11 ao 12. Onde Salomão, que para muitos estudiosos foi o homem mais rico que já passou pela terra, né? Fica até meio difícil de mensurar, porque a moeda era diferente, tudo. Mas enfim, de fato ele foi talvez o mais rico, na verdade, da história. Só que quando Deus chega para Salomão, ele pergunta assim: Salomão, o que é que você quer? E aí Salomão, ele podia muito bem pedir o quê? A gente está falando de finanças, ele podia pedir riqueza já, de cara. Só que aí, a gente lê o seguinte: disse Deus a Salomão: portanto, foi este o desejo do teu coração, não é? Salomão pediu o quê? Sabedoria. E não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E além disso, olha, te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Amém? Então percebam o seguinte: antes da riqueza vem o quê? A sabedoria. Antes do instrumento vem o quê? A técnica, o manuseio, como utilizar aquilo ali. Então, não adianta nada você ter o carro mais potente aí, um Bugatti, uma Mercedes, uma Ferrari, um Porsche, se você não sabe nem ligar o carro, né? E o engraçado é que eu me lembrei de uma história do seguinte, que o pessoal lá guinchou um carro, aí a gente chamou a terceirizada, né? A empresa terceirizada. E era um Porsche. E aí veio o guincheiro, né? E ele, como é que liga isso aqui? Ele não sabia ligar o carro. Não sabia, ele procurou, meu Deus, como é que é isso aqui? E o dono já tinha ido embora e tudo. Aí veio o guri dele, acho que de uns 11 anos, 10 anos de idade. É aqui, pai. Aí apertou lá um botão e tal, o carro funcionou. Né? O menino sabia por quê? Internet, YouTube. Ele já tinha visto como é que se ligava um Porsche. Né? Então, percebam que, foi só para ilustrar, a sabedoria ela tem que vir antes dos bens, dos recursos. E aí a gente lendo, fazendo uma leitura, uma interpretação, tendo uma interpretação
né, com mais calma, o que é que Deus nos fala lá? Repetindo lá em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro, né, é a raiz de todos os males, e não é o dinheiro em si que é ruim. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Então, algo que não é abençoado, algo que realmente não tem a mão de Deus, ele vira o quê? Maldição. Então, o dinheiro por si é inanimado. O dinheiro por si, ele não vai levar ninguém ao abismo. Mas o quê? É o que está no coração do homem. Amém? E assim, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu acho que muitos aqui já sabem dessa estatística, inclusive, e foi algo que, assim, o Espírito Santo, ele quis que eu colocasse aqui como um parênteses, né? Da importância do que do quão importante é a gente prestar atenção para as nossas finanças domésticas, né? Que é a maior causa, eu acho que é uma das maiores, se não a maior causa, de divórcio no mundo inteiro, acho que nem só no Brasil. É a crise financeira, é o caos financeiro quando ele está instalado na nossa casa. E assim, eu tenho exemplo lá dos meus pais, que de fato era a maior causa de briga entre eles, né? Quando eu vivia com os meus pais. Então, eu anotei aqui o seguinte: o homem é o cabeça, inclusive financeiro, mas a mulher necessita de transparência, segurança, né? A segurança que é gerada justamente pela transparência e parceria. E é da vontade de Deus que sua família seja um time financeiro. O homem é o cabeça, mas você tem parceiros em casa. E o parceiro número 1 nas suas finanças é quem? É sua esposa. Não há mal nenhum, inclusive, de a esposa ganhar mais do que o homem, né? A mulher ganhar mais do que o homem. Inclusive, em uma dada época, Cláudia ganhava até mais do que eu, né? Mas você, além de ser o cabeça da casa para as outras áreas, você tem que ser homem. Isso para você, homem, né? Você tem que ser o líder, né? O gestor financeiro do seu lar. Amém? Tô certo ou tô errado, mulheres? Transparência, falta de transparência não causa insegurança? Ô, gente, estão tranquilas, né? Tá tudo de boa aí, né? Ah, beleza. E aí, o que é que vem sendo pregado ultimamente, né? Sobre passividade masculina, né? E a passividade financeira também tem sido terrível, né? Tem, assim, rachado casamentos, destruído casamentos por parte do homem, né? Em especial. O comodismo, muitas vezes. Você, homem, aí eu vou fazer uma pergunta para os homens agora. Você é um leão? Você é um leão, homem? É ou não é um leão? Sim. Tá errado. Quem sai pra caçar é a leoa, rapaz. O leão fica de boa. Você não é leão, não. Você é outro bicho. Mas continuando aqui, pessoal. O nosso tema, ele fala de educação, certo? E aí existe um ranking mundial, eu não sabia disso até certo tempo atrás, sobre alfabetização financeira. E é algo que a ONU, ela mensura, eu acho que todos os anos. E quem encabeça esse ranking, né, quem investe mais em educação financeira, nessa alfabetização financeira no planeta, são o quê? Finlândia, Noruega, Dinamarca, Israel e Canadá, né? Como sempre, os países nórdicos ali se destacando no top 3, Israel e Canadá. E o nosso Brasilzão? Posição, quem chuta? Posição, na última, pode passar aí. Não, passou demais. Com meu slide. Não apareceu, não.
Posição 74. 74 é a nossa posição em alfabetização financeira, né? Temos que melhorar bastante, bastante mesmo. Nem no futebol, né? Tá ruim a coisa. Mas assim, pessoal, percebam o seguinte, que aí temos a nação de Israel, os nossos irmãos judeus, os nossos irmãos israelenses, ou israelitas, né? Enfim, aqueles que têm origem judaica. E aí, o judeu, ele tem uma fama errônea de quê? De ser um povo que prospera muito, por quê? Por ser assim, né? Dar tchau assim, né? E não ter o escorpião no bolso. Mas isso é uma máxima errada. Por quê? Porque um dos segredos, justamente, do povo judeu, e a gente está falando de um povo que tem como base o Pentateuco, que tem como base a Torá deles, né, que nada mais é que o Antigo Testamento. Eles são um povo solidário, que se ajudam, inclusive. São um povo muito generosos. E aqui eu trouxe alguns dados, justamente em específico sobre os judeus. Dados, inclusive, trazidos por alguém que é judeu, né, chamado Ben Zruel. Acho que o meu hebraico saiu bom aqui. E aí é o seguinte, a população mundial, né, que tem origem direta, judaica, representa 0,2%, né, de toda a população do mundo. Então veja que é bem restrito. Muitos de nós aqui somos descendentes de judeus, porém, aqui fala da ascendência direta mesmo. 25% dos prêmios Nobel foram conquistados por judeus. 11% dos milionários ao redor do mundo são judeus. E 50% dos bilionários nos Estados Unidos, eles têm origem judaica. E aí, qual é o segredo? São um povo mais inteligente, mais esperto, né? Mais forte, mais saudável? Não. O segredo está, ó. Vocês estão portando aí muitos, ó. Está na palavra de Deus. E esse cara aqui, o próprio Ben Zruel, ele cita cinco passagens em Provérbios, digamos, para o segredo, né, entre aspas, o segredo que não é segredo, que o judeu tem para prosperar. Aí eu vou ler aqui para vocês. Na excelência, né? Lá no Novo Testamento, em Lucas, a gente tem isso aqui como premissa, né? Façai tudo com excelência, né? Como se fosse o quê? Para o Senhor. E lá em Provérbios 22, 29 fala: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. Então, como é que você está sendo no seu trabalho? Você está permitindo assim que portas sejam abertas, né? Sendo excelente, realmente fazendo ali de forma bem feita, por mais simples que seja a sua atividade? Provérbios 22, 1 vai falar de boa reputação. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Então, você abriria um negócio, seria sócio de alguém com uma reputação ruim, com uma má reputação? Eu acredito que não, né? Que ninguém é doido de fazer isso. Então, como é que você está cuidando da sua própria reputação? E aí perpassa também pela excelência. Provérbios 15, 22, fala o quê? De mentoria. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, pegar dica com alguém experiente, você quer empreender, abrir um negócio, você chegou numa empresa, é um novato, né? E aí, você vai desprezar ali aquele mentor que aparece, aquela pessoa com um pouco mais de experiência que você? Provérbios 13, 18, aceitar a correção. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Né? A gente fala, assim, muitas das vezes a gente escuta pregação sobre como é que é a tua reação em relação a quando alguém te corrige, né?
E aqui em específico, no teu setor de trabalho, né? No comércio onde você está trabalhando, na tua empresa, enfim. E o quinto ponto que ele cita é guardar recursos, que está em Provérbios 21:20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Amém? Então, assim, a gente falou de educação e, assim, eu acho que a maioria aqui, assim como eu, não tivemos uma cultura, não recebemos uma educação financeira adequada. Então, nessa questão de empreender mesmo, talvez a pessoa onde o pai já tem um comércio, né, e tal, aí o menino vai ali, aprende, e mesmo assim tem muita gente em que o pai tem um comércio e também não se interessa. Há casos assim, né? Então, tem um colega meu que se aposentou, ele tem um comércio aqui em Garanhuns. Aí, os 2 filhos mais velhos dele, de um primeiro casamento, não se interessaram pelo comércio que ele tem. E é um comércio próspero, diga-se de passagem. Aí eles, Quintino, meu nome de guerra é Quintino, né? Mas Quintino, nenhum dos 2 se interessou, vice? Cabeça oca e tal. E aí ele tem 2 menores, né? Acho que da idade de Daniel, né? E aí ele falou na época para mim, a minha esperança é nesses pequenos, que aí depois que eu for embora, né? Mas, assim, no geral a gente não recebe uma educação de fato, uma educação financeira, a gente não tem essa cultura. Qual é a cultura que a gente tem? O que é que a gente recebe? Você tem um bom salário, estude, tem um bom salário, ou se não, coloque um comércio. Você recebe X, gaste X, né? Pior que a gente gasta mais do que X, na verdade, acaba gastando mais. Faz até pior, né? Poupar, 0. Empreender, 0. Infelizmente é a realidade, né? Mas, avançando aqui. Agora sim, brasileiros e finanças, né? A consequência de a gente ser o 74º lá, ó. 7 em cada 10 não guardam dinheiro. Eu acho que essa estatística aqui está até meio desatualizada, viu? Eu acho que é até mais do que isso. 40% gastam mais do que ganham, né? Falei agora há pouco. Cerca de 6 em cada 10 dizem estar no vermelho. Então essa é a realidade, né? Vivemos um tempo de crise hoje e muito provavelmente a maioria dos brasileiros não tem realmente uma reserva de emergência para segurar a onda. Infelizmente. E assim, pessoal, existe um outro hebreu que, assim, tem uma vida, a vida dele nos ensina muito, inclusive na área de finanças, um grande homem de Deus e um dos admiráveis, assim, da Bíblia, que eu particularmente chama a minha atenção, que é uma história, assim, que a maioria de vocês conhece, que é a história de José. E assim, depois vocês leem do começo e tudo, mas abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 41, e a gente vai ler agora 29 ao 30, certo? Pulando muitas etapas, muitas fases, muitas coisas que aconteceram. Nós temos lá Faraó. Faraó tem um sonho muito estranho, muito esquisito. Se ele tivesse acordado, eu acho que a turma ia dizer que ele estava chapado, né? Aí vocês sabem da história, que tem lá as vacas bonitas, gordas, saudáveis, comidas pelas as vacas magras. E depois ele dorme, ele acorda, dorme novamente e tem outro sonho. O sonho o quê? Com as espigas de milho bonitas, que são comidas pelas espigas feias, pelas espigas que não desenvolveram. E aí chamam José para que ele decifre esse sonho, finalmente lembram dele, né? Trazem ele lá da masmorra. E aí, eis aí, vem 7 anos, né? José começando a interpretar, apontar a falha que vem, apontar a grande crise que o Egito
pela qual o Egito ia passar naquela época. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Então percebam o seguinte: essa aqui era a nação mais poderosa da época, inclusive economicamente. Foi preciso que Deus levantasse, até para mostrar ali numa terra estranha, numa terra pagã, foi preciso Deus levantar um José para ele apontar um erro, né? E a gente seguindo aqui adiante, nos versículos 33 ao 35, José, ele traz a solução. Ele aponta a falha, aponta o erro que vem por aí, a crise, mas ele traz a solução. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a 5ª parte, pega bem essa parte, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos, né, que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Guarda essa palavra, guardem, né? Então, percebam o seguinte: aqui José está falando o quê? De reserva de emergência, né? Quem assiste aí os especialistas aí no YouTube, os canais aí de investimento e educação financeira, já ouviram falar sobre reserva de emergência. E aqui, ó, há milhares de anos, o cara vem e já fala em reserva de emergência. E olha que era o Egito, hein? Isso aqui não era a casa do André, não era a casa do João, do Pedro, do Paulo, né? Mas era uma nação, né? E um império, na verdade. E aí, seguindo, em Gênesis 41 também, do 46 ao 48, você pula alguns versículos. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra, né, do Egito, durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O rei olhou assim: oxe, esse homem é tu, José. É você a solução. É você que tem essa sabedoria aí, que vem desse Deus aí para o qual você serve, né? E percebam que houve um ajuntamento, o quê? Nos maus ou nos bons tempos? Nos bons tempos, né? Literalmente nos tempos lá das vacas gordas. Amém? Então, olha o ensinamento, né, que a palavra de Deus nos traz sobre finanças, sobre noção de poupar, de economizar e de não gastar tudo o que se tem, o que se arrecada. Lá no versículo 57, né, a palavra de Deus fala o seguinte: e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então não foi uma crise climática específica daquela delimitação geográfica ali do Egito, não. Foi boa parte do mundo, inclusive, né? A palavra de Deus aqui fala. E aí, além do excedente que foi o quê? Guardado, além do excedente que foi armazenado, estocado, para suprir o próprio povo do Egito, outras nações vieram o quê? Para comprar de Faraó. Então percebam o seguinte: ele poupou, ele tinha reserva de emergência para suprir a necessidade no tempo de crise, e ele ainda conseguiu lucrar com aquele excedente, né? Então, veja o ensinamento, né, de você poupar, de você não se acomodar, mas você multiplicar. É como a parábola dos talentos lá, né? Então, aquele que guardou o talento, o que? Foi repreendido. Amém? Então, pessoal, agora a gente vai fazer, na verdade, você vai fazer uma perguntas para si, né? Uma série de perguntas.
Aqueles que se lembrarem aí, né, fazem até uma análise, né, se melhoraram ou se pioraram. E a primeira pergunta é a seguinte: consumir para você é uma terapia? Né? É uma terapia. Yes, né? Pois vocês sabiam que existe uma doença de consumo compulsivo e o nome dessa doença é oneomania. Então, é muito fácil, por exemplo, para um Neymar, né, ter oneomania. É muito bom, que até ele gastar o dinheiro dele todo, show. Mas para meros mortais como nós, né, a gente tem que procurar tratamento o mais rápido possível, porque senão o bicho pega. Você tem a necessidade de comprometer todo o recurso ganho de modo extra, ou quando recebe algum aumento salarial, né? O que é que eu vou fazer aqui com esse aumento, hein? No que é que eu vou gastar com esse aumento aqui? Eita, vou trocar de carro. É a parcela certinha para eu trocar de carro. Aí você tem que fazer outra pergunta para você. Seu carro está lhe dando dor de cabeça, seu carro, ele está te dando manutenção, ele está te dando prejuízo, né? Então, para com essa agonia de se coçar, eu tenho que gastar esse dinheiro aqui extra com alguma coisa, com o que é que eu vou gastar, com o que é que eu vou gastar? Coloca numa reserva, investe nem que seja numa CDI, no CDB, qualquer coisa do tipo, mas tenha esse hábito, né? Quem sabe até o começo da sua reserva de emergência. Pergunta 3. Como é a sua relação com o cartão de crédito? Né? É uma relação tóxica, porque da minha adolescência para trás, né, da época da minha adolescência para trás, quem tinha cartão de crédito, e quanto mais se tinha, era um sinal de status. Né? Tinha até um cartão, era American Express Card. Né? Acho que ninguém aqui nem conhece esse cartão. Que tem a cabeça lá do soldado, acho que é um soldado grego. Então, assim, o cartão de crédito, né, ele pode ser bênção, sei lá, para comprar algo, para parcelar de uma forma programada, de uma forma planejada, né? Porém, aquele dinheiro que você tem lá, aquele limite, aquela grana ali, aquela quantia não é sua, aquilo ali não te pertence. Aquilo ali é uma isca de Satanás, né? Para quê? Rapaz, as operadoras, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Aquilo ali nada mais é para você, de forma tentada ali, se endividar, né? A gente sabe que os juros do cartão de crédito, eles só perdem para o cheque especial. É uma extorsão, é uma verdadeira extorsão. E aí, lá na frente, né, você vai ver o resultado disso aí. Porque é o seguinte, né? Hoje o dinheiro é virtual, hoje o dinheiro, a gente não tem mais aquela sensação psicológica. Teve até, numa pregação dessa, que eu até chamei Adriel aqui e tal, fiz tipo um mini teatro. Né? Uma coisa é você, na época do dinheiro de papel, ter a noção psicológica de que você está tendo uma perda, né? E outra coisa é você apertar uns botões aqui, digitar alguma coisa, passar, hoje tem o cartão por aproximação, né? E prio. Sem medo de ser feliz, né? Ou sem medo de ser infeliz. Essa que é a verdade. Quinta pergunta. Tudo que você tem hoje está te servindo completamente? Então, você tem algum objeto que virou cabide ali, né? De roupa suja, de roupa semi-suja, né? De repente, uma bicicleta ergométrica lá, né? Você comprou, foi na empolgação, disse que ia começar ali a se movimentar, a sair do sedentarismo. E aí, bicicleta novinha lá, só servindo de cabide, né, para roupa suja. Tem detectado se há algum alimento em sua feira mensal que está se estragando com frequência? Parece uma coisa besta, parece uma coisa simples, mas isso serve para escape de energia, escape de água, né? Você vê ali a diferença da sua conta ali da Compesa, né? E, assim, a gente tem que pensar, pessoal, muitas vezes como uma empresa mesmo. A empresa, ela faz todo o possível para cortar os mínimos gastos que sejam, né? Então, o mínimo juntando, você vai ver que é um estrago absurdo no final ali, né, no conjunto ali da obra. E assim,
a gente falou de atividade física, né? De sair do sedentarismo e tal, nada mais louvável. Aí, de repente, você quer fazer aquela dieta e compra um monte de legume e verdura que vai se estragar, né? Vai para o lixo. Literalmente, você está jogando dinheiro na lata do lixo ali. Tem investido na sua formação profissional, né? Você tem se capacitado, tem corrido atrás. Hoje a gente tem internet, né? Que é uma bênção. A gente tem muita coisa gratuita. Tem muita porcaria, né, também. Mas tem muita coisa que edifica a gente. Faz monitoramento regular das finanças domésticas, né? Que deveria ser algo, pelo menos, de você não só monitorar. Percebam que José, né, ele passava por toda a terra do Egito, ele o quê? Fazia supervisão. E você faz essa sua supervisão? E outra, né, você projeta pelo menos para o mês seguinte os gastos que você vai ter, a receita. Quem é da área de contabilidade, né, lida com isso direto, né, receita, despesa. Conhece outra forma de investimento diferente da caderneta de poupança? Eu acho que ninguém hoje mais nem sabe o que é caderneta de poupança mais, né? Com essas contas digitais. E aí eu acrescento a pergunta também. Você tem pensado em empreender, né? De alguma maneira e tal? Tem gente que é inquieto, tem gente que não fica parado. Tem gente que inventa coisa e assim, glória a Deus pela vida dessas pessoas. Eu tenho um primo meu que, assim, desde adolescente, desde criança, eu nunca vi esse cara parado, né? Desempregado sim, mas parado não. Ele sempre, foi demitido de uma empresa e tudo. Ele inventa uma coisa, né, para gerar renda, corre atrás mesmo do prejuízo. E em relação ao comodismo que a gente falou no começo, isso aí é fora do dicionário dele. E a 10ª pergunta: como tem sido sua relação com o dízimo, né? E acrescento também, com as ofertas. Mas assim, a gente não barganha com Deus, justamente, a gente não barganha com o Senhor. Mas Ele o quê? Ele está olhando, Ele está verificando, Ele está fazendo ali uma análise de onde está o teu coração. E assim, eu já falei isso aqui algumas vezes, e no começo da minha conversão, eu tinha dúvidas sobre dízimo, em que eu ia para o Google, mas não ia nem para o pastor, nem para o discipulador. Foi aí que, assim, o Espírito Santo falou comigo, escuta o teu discipulador sobre isso, né? Que ele vai te falar. Ia para tudo que é fonte, só não ia para a Bíblia, né? Amém? E aí, pessoal, 1 Timóteo 4, do 4 ao 5, né? A gente desmistificou essa questão do dinheiro, a gente separou bem aqui, nesses minutos. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém? Então, eu queria assim, que a gente ficasse de pé agora, vocês ficassem de pé, e eu queria assim interceder, né? Eu sei que finanças tem muitas áreas, tem muitos pontos, né? E eu creio que o Senhor, Ele está falando com muitos aqui, está falando com muitas pessoas. E eu queria orar por você, orar mesmo, interceder de uma maneira realmente bastante forte. Amém? E assim, talvez você tenha caído no comodismo, talvez você esteja com as suas finanças ali desorganizadas, né? E que sejam talvez até um reflexo de outras coisas, outros pontos. Talvez falta ali aquela ousadia para você. Você sonha, né, em empreender, em abrir um negócio, mas falta ousadia talvez. Feche teus olhos. Amém? Pai, eu oro nesse momento, Senhor, por cada filho teu neste lugar, Senhor. Eu oro especificamente nessa área de finanças, Deus. É uma área que inclusive tem destruído casamentos, tem realmente tornados, Pai, verdadeiros infernos. Mas a Tua palavra, Senhor, como hoje nos edificou,
Nós cremos, Pai, que ela vai edificar, ela está edificando, o Teu Santo Espírito está edificando agora cada chefe de família, Senhor, cada pessoa neste lugar. Pai, dá a Tua, Senhor, organização, Senhor, que a gente possa se espelhar em Ti, né, como um Deus de organização, não um Deus de caos, não um Deus de bagunça, Senhor, mas que possamos, Senhor, tomar essa organização para si. Dai-nos também ousadia, Deus, ousadia, Pai, para empreender, para melhorar, para dar aquele passo a mais, né? Naquele comércio, naquela loja, naquela pequena indústria, eu não sei, cada um aí, realmente o Espírito Santo está falando com algumas pessoas em relação a isso. O nosso Deus é um Deus que sonha para nós, e que esses sonhos estejam alinhados com Ele, que realmente sejam bênção, que esse sonho, de repente, de empreender, né, nós cremos que Ele vai abençoar outras famílias, outros chefes de família, Senhor. Sabemos que o dinheiro por si não é pecado, não é pecado, Senhor Deus, ter bens. Grandes homens de Deus eram homens de posse, Senhor, mas o que importa é o coração de cada um. É onde o coração, em primeiro lugar, está empenhado, está concentrado, Deus. Pai, nós te pedimos espírito de ousadia, Senhor. O Senhor não nos deu espírito de covardia, Pai. As duas palavras que eu peço hoje, Pai: organização, Senhor. Organização e ousadia neste lugar, Deus. É isso que eu te peço para as casas, para as famílias aqui presentes, Deus. E para você que é jovem, para você que está começando a vida, tome essa palavra também consigo. Que possamos também fazer a diferença, refletindo a organização do Senhor, refletindo, Pai, o caráter, a excelência naquilo em que nós nos empenharmos. Ó Jesus, empresta para nós a Tua excelência. Empresta para nós, onde nós formos, na empresa, na indústria, no comércio, Senhor, no serviço, que possamos Te bem representar, Senhor. Essa é uma grande responsabilidade, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por Tua sabedoria, obrigado pela Tua verdade, Senhor, por verdades ditas aqui nesse lugar hoje, Senhor, verdades que saem da Tua boca, da Tua palavra, Pai. Obrigado por grandes homens de Deus que o Senhor levantou, que servem hoje de referência, Pai, que servem hoje de estudo, Pai. E eu declaro, Senhor, prosperidade, Senhor, não apenas prosperidade material, mas prosperidade, Senhor, com a Tua bênção, com a Tua mão, Senhor. É essa prosperidade que Te pedimos, Deus. Nós não Te pedimos acúmulo de bens, acúmulo de riquezas. Não se trata disso, Senhor. Mas Te pedimos equilíbrio, Te pedimos organização, Te pedimos, Senhor, paz, Te pedimos segurança em nossos lares, Pai. Senhor, nós repreendemos todo espírito, Senhor, que devora, Senhor, as nossas finanças, as nossas contas, Pai. Senhor, nós oramos por dizimistas fiéis, nós oramos por pessoas que terão seus corações inclinados em primeiro lugar a Ti, Senhor, desapegados do que é, Senhor, material, pois as demais coisas serão acrescentadas, em nome de Jesus, amém.